sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, Deusa Nogueira, conversando sobre mediunidade. E vamos dar continuidade ao estudo dessa obra belíssima no mundo da mediunidade, do médium Carlo Bacelli, e o espírito é Odilon Fernandes. E hoje nós vamos entrar exatamente no 20º capítulo, na lição número 20, cujo título é Mediunidade e Ambição. E esse texto, esse estudo, é acerca da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. E Odilon Fernandes fala assim para nós: o médium que se desvia de seus objetivos espirituais não consegue cumprir com os seus deveres na mediunidade. Para aquele que deseja ser médium e trabalhar cooperando com o mundo espiritual, a mediunidade deve ser uma tarefa prioritária, não uma profissão, mas uma vocação. E quando ele fala em objetivo, meus irmãos, nós sempre estamos sendo convidados a avaliar o objetivo da nossa vida. Qual o objetivo da nossa vida? Qual o objetivo da nossa encarnação? E a gente sabe que está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. Progresso, né? Deus impõe a reencarnação com a finalidade de nos fazer progredir. Pode ser missão, pode ser expiação, dependendo do meu movimento e do meu momento. Mas tem a segunda parte da questão que diz que tem um outro objetivo a encarnação, que é dar ao ser suporte. Quer dizer, é para que a criatura suporte a parte que lhe cabe na obra da criação. E aí vamos fazer bem. Eu penso na parte que me cabe. Ou muitas vezes nós estamos na reencarnação, como diz um benfeitor espiritual aqui do Teresa d'Ávila, Rafael, como turistas. Então eu sou turista no plano espiritual porque na reencarnação eu funcionei como turista. E aqui, Dr. Odilon Fernandes fala que se eu quero ser um médium e trabalhar cooperando para o mundo espiritual, a mediunidade deve ser uma tarefa prioritária, não uma profissão, mas uma vocação. Neste momento, ou após o programa, valeria nós pararmos um pouquinho e nos perguntarmos quais são as prioridades na minha vida. Quais são? E vamos listar com honestidade, depois para jogar o papel fora, que é uma realização nossa. E aí a gente vai ver que nem sempre aquilo que eu penso que é uma prioridade é uma prioridade legítima. Nem sempre. A gente ainda se confunde muito. A gente ainda se desorganiza muito. A gente ainda cria muitos embaraços na nossa existência. E aí eu vou à casa espírita, exerço a mediunidade e acho que o meu exercício está limitado, circunscrito à casa espírita e fica por isso mesmo. Eu não penso que eu sou um médium 24 horas por dia. Eu não penso nessa parte que me compete na obra da criação e muitas vezes estou reencarnada em função de harmonizar, de ajudar a desobsessão de um grupo, seja ele familiar, profissional, de convivência. Estou ali.
E para isso, eu não preciso abandonar a família, nem abandonar a profissão, nem abandonar nada disso. Mas eu tenho que ter a consciência mediúnica. Eu sou médium. Eu quero cooperar com o mundo espiritual. E aí essa prioridade está na gente se capacitando, na gente criando condições, através da oração, através das amizades. A gente precisa criar condições para a cada momento sermos uma pessoa, um ser ligado a esses objetivos, que são os objetivos da nossa existência. E continua Odilon Fernandes assim: sem dúvida, as faculdades mediúnicas se enquadram naquelas atividades que exigem especialização. O cientista, se não se dedicar integralmente às suas pesquisas laboratoriais, não colimará o seu intento. O filósofo, que viva distante da reflexão, não chegará a qualquer conclusão acerca da verdade. O professor, que não se devote à missão de ensinar, não conseguirá transmitir a lição que se propõe. O investidor, que não acompanha as variações do mercado de capitais, acabará falido. Porque não os remunera, de vez com o desinteresse material, uma condição precípua à chamada ética mediúnica, o exercício da mediunidade se constitui para os médiuns em desafio sem precedentes, no mundo em que as mais belas vocações sofrem o constante assédio das forças que intentam desvirtuá-las. Então, meus amigos, ele fala em especialização, ele fala em dedicação, em qualquer tarefa. O programa é gravado. Hoje, nós estávamos na preparação do evento, que foi 200 cafés com fé, 200 saídas, com os nossos irmãos que estão nas ruas para o café da manhã. Então, nós fizemos um evento, numa feijoada comum, uma feijoada vegetariana, tudo isso. E nós ficamos bobos assim, como pouca gente, Nós éramos poucos. Em pouco tempo, tudo foi organizado. Sabe por quê? Dedicação. Não se fala tanto, cada um fazendo a tarefa com muito gosto, com muito empenho. Então é isso, gente. Quando o Chico Xavier diz que o médium tem que gostar de ser médium, por quê? Eu só me dedico àquilo que eu gosto. E qualquer situação, qualquer tarefa, para ficar bem feita, vai exigir dedicação, atenção, muitas vezes até renúncia. Eu vou ter que deixar de realizar algo para realizar aquela outra questão. É assim que a gente vai caminhando. E ele diz da vida profissional que nós temos que dedicar, e a gente arruma tempo para se dedicar. A vida doméstica, Ele fala muito da vida profissional, porque a vida profissional, ela traz uma remuneração. E aí, se eu não me atualizar, se eu não estudar, se eu não fizer bem feito, daqui a pouco eu estou desempregado ou desacreditado, não é isso? Mexe com essas questões. Mas ele vem trazendo aqui pra gente a questão da vida espiritual, da mediunidade. Porque o ponto, ele fala aqui, condição precípua, desinteresse material. Então, a gente vai trabalhar, mas não vai ganhar nada materialmente, nem prestígio, gente. Não é o objetivo, não é esse. Então, é um desafio. Por quê? No mundo que a gente vive, nas imperfeições que caracterizam o nosso mundo ainda, a gente vai vendo que aquelas vocações belas, os idealistas, eles sofrem um assédio muito grande, são desacreditados, são ironizados, Por quê? O objetivo muitas vezes é desvirtuar. É desvirtuar essa excelente intenção. Na verdade, o descrédito da pessoa pode levar muitas vezes o descrédito do ideal.
E aí a questão nossa como médium é isso. Não é a nossa posição enquanto pessoa humana, mas é a nossa posição como representante da doutrina. Muitos de nós, e eu falo sempre isso, se formos ser olhados como criatura, como pessoas, assim, valores individuais, na verdade, a gente não vai se destacar do comum. Pessoas comuns, uma vida comum, uma vida sem grandes realces. Muitas vezes a gente acaba sendo conhecido por causa do trabalho espiritual, por causa da dedicação, da frequência à casa espírita, né? Muitas vezes até, em algumas casas, o uso de um crachá ou o uso de qualquer situação que nos distinga dos demais, às vezes até por organização junto ao público. E aí a pessoa olha e fala assim, e ali, ó, Deus é médium, né? Deus vai falar da doutrina. E aí a pessoa começa a nos observar pelo que é feito. Mas aí, se a gente começa a desvirtuar a nossa postura, a nossa posição, a nossa tarefa, a gente pode levar muitas vezes ao descrédito da ideia. E aí é perigoso a beça. É muito perigoso. Por isso que Paulo fala aqui para Timóteo, nessa segunda epístola, capítulo 1, versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, quando a criatura é contratada, né, é chamada para o exercício militar, para uma tarefa, para uma missão, conforme eles falam, né, a pessoa se dedica totalmente ali. Ela não vai ter tempo para falar para a família, para passear, é dedicação. E aí ele está fazendo contraponto com esse exercício, com essa convocação espiritual para a tarefa mediúnica. Está no livro No Mundo da Mediunidade, Dr. João Fernandes, na lição 20, nessa lição que ele intitulou Mediunidade e Ambição. E continua ele. Que os medianeiros estejam, pois, conscientes de que o serviço mediúnico produtivo é incompatível com qualquer espécie de ambição que extrapole os limites do bom senso. Gente, isso é sério, né? Porque não dá. Sabe por quê? Quando eu ambiciono alguma situação, eu fico concentrado naquilo e eu não tenho espaço para pensar em outras questões. Por isso, meus amigos, que nós que temos a tarefa espírita, né? A gente tem que trabalhar, pagar conta, né? A gente tem que ganhar dinheiro, tudo certinho. Mas, muitas vezes, quem nos olha fala assim, vocês são engraçados, né? Parece que não tem ambição, tá desligado. Não é isso não, é que não dá tempo. Não dá tempo até de criar determinadas expectativas, determinados desejos. Não dá tempo. E a gente começa a ver, a se acomodar, a se adaptar aos recursos materiais que se tem. E a gente até coloca que a gente tem muito mais do que a gente merece. E até a gente vai chegando à conclusão que é muito mais do que a gente necessita realmente, e vem o desejo de compartilhar, né? De compartilhar, de ajudar. E a gente vai envolvendo nesse movimento, daqui a pouco, passa o dia, passa o mês, passa os anos, e estamos nós. Então, por quê? Na verdade, o trabalho, ele impõe limites a gente, pela necessidade da dedicação. E continua, então, Odilon Fernandes falando. Os espíritos carecem do pensamento do médium para operar. Se o sensitivo coloca a mente em outros objetivos, a sintonia com os planos elevados não acontece. Ele atrairá para si entidades espirituais que nada poderão acrescentar aos homens em seus contatos. Qualquer interferência de natureza material, por menor que seja, deslustra a mediunidade. Olha, gente,
Olha só. Porque é a lei da sintonia, é naturalmente isso. Eu vou atrair de acordo com aquilo que eu penso, que eu quero, que eu sou. Não é assim a lei? Então, se eu estou muito focada num objetivo material, eu vou atrair espíritos que estão focados ali nesse objetivo. E aí não é por mal, gente, mas não vai haver espaço na minha vida para eu cuidar de outras questões. Percebemos, meus amigos? Não é que a gente vai ignorar, não. A gente vai resolver, mas vai começar a ter o bom senso de dar o devido espaço para aquilo que merece. Não vemos, às vezes, até focado em algumas questões, a gente esquece de dar o abraço ao amigo, a gente esquece de orar pelo irmão, e esquecer, a gente esquece da leitura, a gente vai esquecendo por quê? Porque o nosso envolvimento está indo para outro canto. E ele continua a falar. Paulo asseverou a Timóteo que a sua maior recompensa deveria ser a satisfação advinda do cumprimento do dever, que ele aprendesse a se contentar com a alegria de ser útil aos propósitos do Senhor que o arregimentara. E aí vamos pensar um pouquinho. Será, meus queridos, que a gente se sente como arregimentado pelo Senhor? Vamos parar e pensar um pouquinho? Isto é algo muito importante para a nossa reflexão. Somos arregimentados pelo Senhor Jesus. Somos abraçados pela casa espírita que nos oferece a oportunidade do exercício da mediunidade. Somos sustentados pela essa Rádio Rio de Janeiro, que vai nos trazendo a informação espírita de uma forma clara, acessível, a hora que eu quiser, onde eu estiver. Temos a literatura espírita ao nosso dispor. Meus amigos, é muita sustentação para o cumprimento da tarefa. E continua Dilon Fernandes. Não há para o homem ocupação mais nobre do que cooperar com Jesus na obra do Evangelho. As ocupações materiais, em que pese a sua importância relativa, de tão insignificantes perante aquelas de ordem espiritual, carecem de remunerar de imediato quantos a elas se dedicam. Não fosse pelo dinheiro, o progresso material simplesmente não existiria. É a ambição econômica, assim como as demais que lhes são decorrentes, que motiva o homem a exaustivo labor. Então, gente, para a vida material, a gente precisa mesmo trabalhar. E aí não é nada demais eu desejar um emprego que me remunere melhor, faça um concurso, faça um curso, me dedique a essa movimentação. É para a questão material, mas para a questão mediúnica não. E ele continua a nos alertar. Embora na luta pela sobrevivência, os médiuns não permitirão que suas faculdades medianímicas fluam livremente, caso a elas não se consagrem completamente isentos de propósitos rasteiros. E nesse momento a gente fica pensando, não é só o dinheiro, como eu falei, é a notoriedade, é muitas vezes querer dominar um grupo, tem muitas questões. E essas questões só vão ser respondidas na nossa própria intimidade moral, né? Dentro do coração. E ele continua. Eis, em suma, o grande desafio para todos os médiuns harmonizarem as suas necessidades básicas com a tarefa mediúnica a ser realizada, sem se comprometerem nos equívocos do chamado profissionalismo religioso. É isso, né? Então, se eu tenho uma família para cuidar, eu vou ter que me organizar nos cuidados familiares. Se eu tenho vida profissional, eu tenho que me organizar na vida profissional. Se eu tenho as duas questões, eu vou ter que me harmonizar. E aí vai ser sacrificial, muitas vezes, eu separar o meu tempo mediúnico.
Vamos pensar nisso. Meu tempo mediúnico, que é aquele momento de oração, é aquele momento de unção, é aquele momento de ligação com a espiritualidade superior, é aquele momento em que eu vou burilar a minha própria mediunidade, pela dedicação, pela referência. Ah, mas vão ser tantas horas? Não, eu sou médio 24 horas por dia. Mas aquele momento de polimento vai me dar uma qualidade. Vai fazer com que eu entre naquela definição que Kardec está de bom médium. É aquele que é simpático aos bons espíritos e só por eles é assistido. Então, é esse empenho, e isso é diário, gente. Isso é a todo momento em que eu possa refletir da minha posição e da minha postura enquanto médium espírita. Enquanto espírito encarnado, querendo exercer a mediunidade com Jesus, que enquanto espírito encarnado, que tenha consciência que quem me arregimentou foi ele. E esses amigos espirituais que me acolheram em nome de Jesus. Olha só, meus queridos, que beleza, não é? Que compromisso, que alegria. E aí, Odilon Fernandes termina falando assim: por este motivo, os médiuns que nasceram mais bem aquinhoados do ponto de vista material, sem tantas preocupações com o pão cotidiano, encontram-se investidos de responsabilidade maior e responderão gravemente pelos deslizes cometidos na mediunidade, tanto quanto responderão severamente os medianeiros que, tendo nascido em meio a muitas privações de ordem financeira, receberam da vida, através dos seus dons mediúnicos, o talento divino que não deve ser conspurcado. Então, gente, tanto aqueles de nós que têm o suficiente para viver, para o seu pão cotidiano, né, para pagar suas contas, assumir responsabilidades, né? Nesse momento, ele fala que a responsabilidade será maior. Por quê? Porque não há motivo para eu ficar correndo atrás de profissionalismo religioso, nem de comércio mediúnico, porque eu tenho do que viver. Não é? Então tem até aquela expressão que está lá no Evangelho: aquele que não tem do que viver, procure outros meios, que não seja o da mediunidade. Mas aquele que nasceu com muitas privações, né, de ordem financeira, tem um talento divino. É o momento de um testemunho, que também é o tesouro que não deve ser conspurcado. Então, queridos, que a gente aprenda a honrar o talento da mediunidade. Que a gente possa dar uma paradinha hoje para valorizar. Quais são as prioridades da minha vida? Qual o espaço que a mediunidade ocupa no meu caminho? Eu tenho reservado um momento para pensar nesse exercício com Jesus. Que a gente possa pensar, que a gente possa orar, que a gente possa agradecer e que a gente possa se sustentar mutuamente. Oremos, e não só por nós, mas para todos os médiuns que estão em exercício a serviço de Jesus, seja na seara espírita, em que temos tantos elementos facilitadores, como nos outros setores também, né? Até nem sempre o setor religioso, mas o setor da ciência, o setor da vida social, os setores que compõem a nossa sociedade em evolução. Muita paz, amigos. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.